Eu quero agora chamar também aqui, eu quero dar um aviso, segura aí um pouquinho, daqui a pouco eu vou compartilhar a palavra com os irmãos e dar a introdução do material, mas essa manhã nós tiramos justamente para organizar tudo isso e fazer com que a igreja compreenda, como a Dai falou, as cenas dos próximos capítulos, certo? Eu quero chamar aqui à frente o irmão Paulo Barbosa. Coloca aí o material dele, por favor. Por que o irmão Paulo Barbosa está aqui à frente, meus amados irmãos? Por um motivo muito especial. Há 2 semanas, há uns 15 dias atrás, ou vai fazer ainda 15, Paulo? Vai fazer 15 ainda, né? Nossa reunião online tem mais de 15 dias já? Dia 26 de julho, nós tivemos uma reunião online, irmãos, com um grupo muito especial. A igreja foi avisada aqui pelo pastor José Lola, se eu não me engano, eu não estava aqui, e nós fizemos uma live e eu tive a alegria de conhecer queridos e preciosos irmãos que já foram dessa igreja e que hoje, como boas sementes, estão espalhados em muitos estados do nosso Brasil. E conheci irmãos das antigas, hoje muitos pastores que fizeram parte aqui da PIB, que hoje são pastores em outras igrejas, e irmãos e irmãs que também já converteram aqui e passaram por aqui. Então, nós estamos aqui hoje para dar um aviso, fazer uma convocação, porque é um projeto que nasceu do coração de Deus e do irmão Paulo, junto com outros irmãos, para resgatar, e não somente resgatar, mas para mostrar que não importa a fase da nossa vida, a idade que nós estamos, e que se cumpre, inclusive nos idosos, aquela palavra que diz que ainda na velhice darão muitos frutos. Esses irmãos aqui foram da década de 80, 90 da nossa igreja, 70 também? 80 e 90. Ainda tinha cabelo. Então, estão fazendo parte de um projeto chamado Conexão com Cristo. E o Paulo vai falar um pouquinho sobre ele. Tem 2 vídeos para a gente passar aí também, não é isso? E vai mostrar para os irmãos como que esse projeto será desenvolvido nos próximos meses. Graça e paz, amada igreja. Tem uma frase que diz: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-lo. Eu mudei esta frase para nós cristãos, ela muda um pouco. O povo que não conhece a própria história está condenado a repetir os erros, mas no nosso caso não. Nós precisamos conhecer a história da PIB para entendermos onde nós estamos hoje, porque estamos aqui. Eu fico muito feliz. 80 anos da PIB, nós estaremos comemorando no dia 6, e estamos uma igreja jovem, renovada, mas essa história, homens e mulheres de Deus tiveram um passado de oração brilhante aqui. E nós tivemos na década de 80 uma mocidade também brilhante que serviu ao Senhor, e dessa mocidade nós geramos e foi gerado vários pastores. Está aí a nossa divisa, que eu vou pedir ao pastor para ler. Dá para ler, pastor? Está aqui, Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E os valores? Os valores, missão, buscar o crescimento espiritual, esforçando-nos para resgatar vidas que glorifiquem a Deus. E a visão do projeto Conexão com Cristo, transformar pessoas em adoradores e discípulos por excelência. Ok, meus irmãos. Então é o seguinte, nós vamos ver um vídeo muito pequeno, que é uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. A ideia desse projeto nosso não é ficarmos na nostalgia. A nostalgia serve parte da nossa história, mas o objetivo nosso é atingir almas. Por isso, nós teremos palestras
2 vezes por mês, com os preletores que serão mostrados aí na tela pelos meninos, e transmitido através do Zoom e do YouTube. Nós convidamos aos irmãos que participem da sala do Zoom. É muito descontraída. Nós temos aí como apresentador o vovô Alzemir, que é um dos apresentadores, dos participantes. Os irmãos vão rever vários irmãos que estão espalhados no Brasil e fora do Brasil, que foram membros desta igreja. Agora, tem um canal do Zoom que mande para os seus amigos participarem, porque é pregar o Evangelho e levar o Evangelho. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos utilizarmos da tecnologia para levar a palavra de Deus e engrandecendo a PIB de Jacobina, né? Porque é uma igreja que realmente, ela não é só esse templo belíssimo, é um templo de oração e dedicação, e que gerou várias almas para Cristo, né? Eu vou pedir, para entender mais claro essa mensagem, o pastor Hernando Dias Lopes deixa um recado muito claro para os jovens e adolescentes, e para nós, alguns de cabelos brancos, outros perderam pelo caminho, que foi o meu caso, certo? Entender por que nós é que temos que botar o pé na água. Essa história de botar o pé na água é a história de Moisés, né? Levante e diga ao povo que marche. Vamos liberar o vídeo. Os primeiros a buscarem a Deus são os líderes. Os de cabeça branca precisam puxar essa fila. E eu estou certo de que a liderança desta igreja está incomodada, está desafiada, está desejosa de conclamar esta congregação a se voltar para Deus. E esta liderança está botando o pé na frente. Estamos aqui, venham conosco. Mas quem mais precisa se voltar? Olha comigo o versículo 16: congregai, ajuntar os anciãos, reunir os filhinhos. E esta é uma expressão para a juventude. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundo. Lugar de jovem viver a plenitude da vida é na presença de Deus. E eu quero convidar você, adolescente, eu quero convidar você, jovem, a colocar a sua juventude nas mãos de Deus e a buscar a Deus. Eu ontem compartilhei com o pastor Gessé da minha alegria de vê-lo convocando a juventude para um café, que não era um café, era um encontro, um bate-papo sobre as coisas mais importantes que esta geração de cabelos brancos, esta geração de anciãos está dizendo: nós já cumprimos o nosso ministério, estamos concluindo o nosso ministério, mas esse ministério não vai parar, esse ministério não vai ser interrompido, esse ministério não vai acabar. Nós estamos passando o bastão para a nova geração, e esta nova geração precisa estar imbuída do mesmo propósito, conhecendo a Deus, amando a palavra de Deus, comprometida com a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja de amanhã, a igreja, a segunda geração, seja mais viva, seja mais cheia do Espírito Santo, seja mais comprometida do que a geração atual. Você, jovem, não está dispensado deste encontro com Deus. Se você olhar para a história da igreja, talvez os 2 maiores avivamentos depois da reforma do século XVI aconteceram sob a liderança de jovens. O avivamento da Inglaterra do século XVIII começa com estudantes da Universidade de Oxford. Avivamento que levanta a igreja das cinzas e que restaura a nação de uma crise medonha. No começo do século XX, no país de Gales, um país marcado pela jogatina e pela prostituição, o avivamento começa com um adolescente, Evan Roberts. E durante 6 meses, 100.000 pessoas salvas, a nação impactada.
Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas. E Deus restaurou aquela nação. Então eu quero conclamar você, adolescente, eu quero conclamar você, jovem, para você se voltar para Deus e experimentar um poderoso avivamento em seu coração nesses dias. Mas quem mais deve se voltar? Confira comigo o versículo 16. Ok, meus irmãos, então essa é a mensagem que o desafio que nós deixamos para os jovens. E eu fico muito feliz que essa igreja é liderada por um jovem e tem uma turma jovem na liderança da igreja. Por isso que nós devemos continuarmos orando pela igreja de Deus aqui na terra. Eu não me refiro só a PIBs, Jacobina, mas todos os irmãos, todas as igrejas. Nós passamos por momentos assim muito difíceis. Então esse é o nosso objetivo. Eu vou pedir para colocar aqui na tela, não vai perder tempo, a relação dos pastores que nasceram na nossa mocidade, nessa igreja. Talvez os irmãos não saibam, mas nós tivemos 20 pastores, que hoje são pastores, que são filhos jovens dessa igreja, e mais de 6 educadoras que foram para o seminário. Então, enquanto pode ir passando aí, meus irmãos. Zé Lola, volta aí só para eu ler rapidinho. O pastor Zé Lola, que está aqui conosco, o pastor Edmundo, que está em Palmas, Gilmar Feliciano em Portugal, Erivaldo Cordeiro, em memória, falecido, Odinei Ferreira, que está em Tapetinga, Elias Marques em Valparaíso, Goiás, Josivaldo Santos em São Paulo, Valdemir também em São Paulo, Vitalmiro Freitas aqui no Paraíso, Ezequiel Oliveira Vazia Nova, em Vazia Nova, Albineses Oliveira em Salvador, Natanael Oliveira em onde? Jacobina, Paulo Eufrásio em Xique-Xique na Bahia, Eufrazino, desculpa, Edilson Carneiro em Íris, Carneiro e Íris, tá, em Petrolina, Antônio Jair em Salvador, Wilson Oliveira em Salvador, Eliniel Pinho aqui em Lagoa 33, Givaldo Almeida em Jacobina, Josanias Matos em Birigui, Gilberto Marigel em Lapão, e os missionários Edmundo e Rosineia, que estão onde? Em Palmas. Edmundo é aquele mesmo, né? Que eu li no início. Educadoras religiosas Ednólia Nascimento, Nilda Marques, Janileide Barros, Rani Pinho, Lícia Marques. Tem mais? Não. Acabou? E ainda hoje a igreja continua com Enviamos radicais em 2019, graças a Deus trouxemos de volta, e hoje temos 2 obreiros estudando aqui no seminário, que é o Renilson e o Léo, que são seminaristas aqui na nossa igreja. Então é isso aí, meus irmãos. Vou pedir aí, são os preletores já convidados, já confirmados, certo? Que estarão a cada 15 dias. Nós estaremos na próxima quinta-feira com o pastor Manuel Pedro. Na outra quinta-feira, acho que é 22, é o pastor bonitão aqui, segundo o vovô Alzheimer, né? Alzemir, certo? E dia 8, eu vou deixar daí para frente com o pastor. Foi um pedido do nosso pastor. Dia 8, irmão, já será na semana do aniversário da igreja, 8 de setembro. Então nós vamos ter para quem não entendeu, esse projeto e as palestras e esses encontros são virtual, como o Paulo falou, através do Zoom, e também tem link no YouTube. Mas é bom que entrem lá no Zoom, quem puder, porque aí quem quiser falar alguma coisa, tem momento de louvor, é uma bênção. Mas vai ter o link no YouTube para você enviar para outras pessoas. Então nós vamos ter essa série de palestras às quintas-feiras. Não vão ser todas as quintas, mas é de quinzenais, de 15 em 15. Vamos ter no dia 8 de setembro, em virtude também das comemorações do aniversário de 80 anos da nossa igreja, o pastor Isaías Lins,
foi pastor muito querido aqui dessa igreja, e ele estará fazendo essa ministração, essa palestra pelo Zoom, para toda a igreja e para todos os ex-membros da PIB, no dia 8 de setembro, tá bom? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor. Eu coloquei para ele que eu jamais daria continuidade a este projeto se ele não fosse o nosso padrinho. Por quê, meus irmãos? É o pastor da Primeira Igreja Batista. E é um dos ministérios da igreja, é um projeto apoiado pela igreja. Então, vai apoio aqui a nosso irmão Pedro, que lidera a mídia, né, os avisos, que a cada 15 dias nós estamos liberando o card para ser colocado, e um vídeo, que nós vamos ver agora, do pastor Manuel Pedro, avisando isso aí. Mas convide, participe. O objetivo nosso é alcançar almas para Cristo. Eu, graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus, eu tenho 2 agradecimentos a Deus, pelas bênçãos de ter pertencido a essa igreja, ter casado aqui. Minhas filhas foram levadas ao altar do Senhor. Hoje elas não estão na igreja, mas eu acredito, pelos olhos da fé, que elas voltarão. E como isso foi uma das coisas que esse projeto mexeu comigo. Porque tem muitos que participaram da mocidade que hoje estão fora, e nós queremos alcançá-los a todos.